2. Uma moral fundada na sacralização de outrem, a divinização do humano. Nietzsche compreendeu bem, mesmo que no seu caso tenha sido para tirar conclusões críticas e se engajar na via de um imoralismo reivindicado como tal. A problemática moral, em qualquer sentido que seja compreendida, e qualquer que seja o conteúdo que lhe seja dado, aparece no instante em que o ser humano proponha valores sacrificiais, valores superiores à vida. A moral, quando princípios nos parecem, com ou sem razão, para Nietzsche, é, evidentemente, sem razão, mas pouco importa aqui, tão elevados, tão sagrados, que chegamos a considerar que valeria a pena arriscar ou mesmo sacrificar a vida para defendê-los. Estou certo, por exemplo, de que você assiste ao linchamento de alguém que estivesse sendo torturado por outros simplesmente por não ter a mesma cor de pele ou a mesma religião. Você faria tudo o que estivesse ao seu alcance para salvá-lo, mesmo que fosse perigoso. E se você não tivesse coragem, o que todos podem compreender, você admitiria, sem dúvida, lá no fundo, que moralmente era o que você deveria fazer. Se a pessoa que estivesse sendo assassinada fosse alguém que você ama, talvez, provavelmente até você assumisse riscos enormes para salvá-lo. Dou-lhe esse pequeno exemplo, que certamente não acontece com frequência hoje em dia na França, mas que é, não se esqueça, diário em países que estão em guerra atualmente, a algumas horas de avião do nosso, para que você reflita sobre o seguinte: ao contrário do que deveriam ser as consequências lógicas de um materialismo por fim radical, continuamos materialistas ou não, a considerar que alguns valores poderiam, em último caso, nos levar a assumir o risco da morte. Talvez você seja muito jovem para se lembrar, mas no início dos anos 1980, na época em que o totalitarismo soviético vigorava, os pacifistas alemães alardeavam um slogan detestável. E aí cita alemão, traduzindo: mais vale o vermelho do que a morte. Em outras palavras, é melhor se curvar diante da opressão do que arriscar a vida resistindo a ela. No fim, esse slogan não convenceu todos os contemporâneos e, evidentemente, inúmeros não obrigatoriamente crentes ainda pensam que a preservação da própria vida, por menos preciosa que seja, não é necessariamente, em todas as circunstâncias, o único valor que vale a pena. Tenho mesmo a certeza de que, se fosse preciso, nossos concidadãos ainda seriam capazes de pegarem armas para defender seus próximos, ou para resistir às ameaças totalitárias, ou que, pelo menos, tal atitude, mesmo que eles não se tivessem coragem para levá-la a termo, não lhes parecia nem indigna nem absurda. O sacrifício que remete à ideia do valor sagrado possui, paradoxalmente, mesmo para um materialista convicto, uma dimensão que poderíamos chamar de quase religiosa. Ele implica, de fato, que se admita, mesmo ocultamente, que existem valores transcendentes, já que superiores à vida material ou biológica. Apenas, e é aí que quero chegar para identificar, enfim, o que a moral humanista pode ter de novo no espaço contemporâneo em relação à dos modernos. Os motivos tradicionais do sacrifício falharam. Em nossas democracias ocidentais, pelo menos, são muito pouco numerosos os indivíduos que estariam dispostos a sacrificar a vida para a glória de Deus, da pátria ou da revolução proletária. Em compensação, sua liberdade e, mais ainda, sem dúvida, a vida dos que eles amam poderiam lhes parecer, em certas circunstâncias extremas, merecer que eles ainda aceitassem combates. Em outros termos, as transcendências de outrora, as de Deus, da pátria ou da revolução, não foram absolutamente substituídas pela imanência radical prezada pelo materialismo, pela renúncia ao sagrado e pelo sacrifício, mas sim por formas novas de transcendência. Transcendências horizontais e não mais verticais,
enraizadas em seres que estão no mesmo plano que nós, e não mais em entidades situadas acima de nossas cabeças. Eis aí em que me parece que o movimento do mundo contemporâneo é um movimento durante o qual duas tendências pesadas se cruzam. De um lado, a tendência à humanização do divino. Para lhe dar um exemplo, poderíamos dizer que nessa nossa grande declaração dos direitos do homem não é nada mais, e Nietzsche também percebeu isso muito bem, do que um cristianismo secularizado, quer dizer, uma retomada do conteúdo da religião cristã sem que a crença em Deus seja por isso uma obrigação. Repetindo a citação do texto. De um lado, uma tendência à humanização do divino. Para lhe dar um exemplo, poderíamos dizer que nossa grande declaração dos direitos do homem não é nada mais, e Nietzsche também percebeu isso muito bem, do que um cristianismo secularizado, quer dizer, a retomada do conteúdo da religião cristã sem que a crença em Deus seja por isso uma obrigação. De outro lado, vivemos, sem dúvida alguma, um movimento inverso de divinização, ou de sacralização do humano, no sentido em que acabo de definir. Agora é para o outro homem que podemos eventualmente aceitar assumir riscos, não para defender as grandes entidades de antigamente, como a pátria, a revolução, porque ninguém acredita mais, como no hino cubano, que morrer por ela é entrar na eternidade. Podemos ainda, é claro, ser patriotas, mas a pátria mudou de sentido. Designa menos o território do que os homens que vivem nele, menos o nacionalismo do que o humanismo. Você quer um exemplo, para não dizer uma prova? Basta ler o pequeno e importante livro de Henri Dunant, intitulado Um Souvenir de Solferino. Henri Dunant, como você talvez saiba, foi o criador da Cruz Vermelha. E, para além dessa instituição específica, o fundador do humanismo moderno, ao qual ele dedicou toda a vida. Em seu pequeno livro, ele conta o nascimento desse extraordinário engajamento. Tendo atravessado sem querer, devido ao acaso, de uma viagem de negócios, o campo de batalha de Solferino, ele descobre o horror absoluto. Milhares de mortos e, pior ainda, inúmeros feridos que agonizam lentamente em meio a sofrimentos atrozes, sem a menor ajuda nem assistência de espécie alguma. Dunant desce da diligência e passa 48 horas terríveis, com as mãos mergulhadas em sangue, acompanhando os moribundos. Ele tira daí uma lição magnífica que entrará na origem da verdadeira revolução moral que representa o humanitário contemporâneo, aquela, segundo a qual, o soldado, uma vez derrubado, desarmado e ferido, deixa de pertencer a uma nação, a um campo, para voltar a ser um homem, um simples humano que, enquanto tal, merece ser protegido, assistido, tratado, independentemente de todos os engajamentos vividos no conflito do qual participou. Dunant adere à aspiração fundamental da grande Declaração dos Direitos do Homem, de 1789. Todo ser humano merece ser respeitado, independentemente de todos os pertencimentos comunitários, étnicos, linguísticos, culturais e religiosos. Mas ele vai mais longe ainda, pois nos convida a abstrair também os pertencimentos nacionais, de modo que o humanitário, nisso herdeiro do cristianismo, nos pede agora para tratar do nosso próprio inimigo quando reduzido a estado de ser humano inofensivo, como se fosse nosso amigo. Como você vê, estamos longe de Nietzsche, cuja aversão pela ideia da piedade o levava a odiar todas as formas de ação caridosa, suspeita a seus olhos de exalar um cheiro de cristianismo, de restos de ideal, a ponto de literalmente pular de alegria no dia em que ficou sabendo que um tremor de terra tinha acontecido em Nice, ou que um ciclone tinha devastado as Ilhas Fiji. Nietzsche se perde, não há por que duvidar, mas, sob o fundamento do diagnóstico, ele não deixa de ter razão. Mesmo tendo rosto humano,
O sagrado, de fato, não deixa de subsistir como subsiste a transcendência, embora alojada na imanência no coração do homem. Mas, em vez de lamentar com ele, é isso exatamente isso que se tem de fazer. Pensar em termos novos se quisermos deixar de viver, como o materialismo tem de decidir fazer nessa insustentável e permanente denegação, que consiste em reconhecer na experiência íntima a experiência de valores que comprometem absolutamente, mas que no plano teórico se empenham em defender uma moral relativista, rebaixando esse absoluto a uma simples ilusão a ser ultrapassada. Baseados nisso, podemos agora chegar à análise da salvação, ou pelo menos do que a substitui, num universo voltado a uma exigência de lucidez até então desconhecida.